Então vamos lá. Vamos fazer uma recapitulação de CME, uma recapitulação de VWAP. Vamos dar uma passada nas outras VWAP, na semanal e na mensal. E vamos entender principalmente o raciocínio daquele primeiro movimento do mercado, tá? O que acontece no início do mercado. Tem muita gente aqui que eu vejo que já está pegando e muitos já pegaram aquele raciocínio. Como eu monto o meu pré-mercado para entender para que lado ele vai no início, que é o que tem dado uma grana muito boa ali. O pessoal está fazendo 10, 12, 15, 20 pontos, até mais, naquele primeiro movimento. Então, sim, Alan, nós vamos recapitular. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo CME, certo? Eu vou limpar aqui os demais itens, tá? E vamos começar. O que é o CME, tá? Eu sei que tem gente que já ouviu duas vezes aqui, mas vamos lá mais uma vez. O que é o CME? O CME é o dólar negociado na Bolsa de Chicago. O CME é Chicago Mercantile Exchange. A Bolsa de Chicago é uma das principais do mundo em mercados futuros, que nós operamos dólar futuro, e na parte de commodities. Então, todo o nosso pessoal do agro trabalha muito através da Bolsa de Chicago. Toda a parte de grãos, tudo é através de lá. Então, a cotação dos contratos fechados na Bolsa de Chicago é muito importante. E a nossa bolsa aqui, como vocês sabem, ela fecha, né? 18h30, o mercado futuro fecha, abre às 9. E a maioria das bolsas no mundo tem um intervalo, depende de cada uma, mas é um intervalo, e depois ela continua rodando, né? Não tem, não fecha como a nossa, a maioria. A nossa é uma das poucas que fecha. Então, o que acontece? O dólar não para, né? Porque tem mercado fechado aqui, mas no outro lado do mundo está sendo negociado. Existe sempre uma paridade. E o que nós buscamos? Enxergar qual foi a negociação do ponto máximo do dólar na madrugada, o ponto mínimo, que é esse aqui, ó. CME High, que é o ponto máximo, o Low, que é o ponto mínimo, e esse aqui é um valor de dólar na abertura. Por isso que eu mando sempre ali entre 8,51 e 8,59, porque para pegar ele mais próximo da abertura, tá? E o que é importante? Eu vou avisar agora. O dólar não é obrigado a passar nos 3 pontos. A maioria das vezes ele passa em 2. Acontece de passar nos 3, sim, nos últimos, sei lá, 45 dias, 40 dias, ele tem passado muito nos 3, mas o normal dele é passar em 2. Por quê? Porque muitas vezes temos assim, ó, um high aqui, um CME aqui e um low aqui embaixo. E o mercado só sobe. Ele não vai buscar aqui. Então, assim, se ele chegou aqui e disse, pô, agora está longe, vou vender, se não tiver contexto, assim, no sentido de algo que faça realmente ele vir buscar esse low, não vai buscar. Não fiquem imaginando que esse é um dos pontos que eu digo que precisa cumprir. Não. Esse aqui é um ponto que tanto faz ele cumprir este quanto esse, não são os obrigatórios. O CME sim é um ponto obrigatório. Hoje ele não cumpriu. Desde que eu acompanho ele este ano, né? Eu acompanho o CME há muitos anos. Mas este ano que eu consiga me lembrar assim, de bate-pronto, é a primeira vez que ele não cumpre. Ele estava hoje, se eu não me engano, na casa do 95 e o dólar buscou aqui, ó. A casa do 98, 97, um pouquinho, nesse que andou aqui, ó. Então, o que é interessante? Eu vou posicionar eles
como o mercado estava hoje, tá? 5,631. E 5,687. É isso? É isso aí. O que o mercado fez na abertura? Abriu e foi buscar só o high. Ele deixou os outros dois para trás. E isso é uma condição super normal de acontecer. O que era o mais normal? Ele abrir, bater aqui embaixo e depois subir. Tá? O que eu tenho junto com esse cara que eu digo para vocês sempre lá no grupo? Abriu o pregão, já façam o cálculo. Abertura, pessoal, e todos os cálculos e tudo que eu passo sempre é pelo dólar cheio, tá? Pode dar diferença às vezes de um ponto e meio. Ó, vocês olhem aqui, eu sempre uso o Dolfut, ó. Eu tenho o WDOZ aqui do lado, mas eu não uso. Eu uso só esse aqui com cross order. Então, as minhas ordens eu coloco nesse cara e ele joga no mini. Tá? Então dá uma diferença às vezes aí de um ponto e meio. Ô, Diego, Oi. desculpa te atrapalhar, só deixa eu dar uma dica pro pessoal ali já para fazer esse cálculo direto. Tem no Profit ele tem um indicador que ele já calcula esse 0,5% aí para cima e para baixo. É o GTSR. Eu seguro ele na tela, ele marca bem certo o ponto da abertura e ele já vai traçando 0,5% para cima, meio para baixo e assim por diante. Sim. Se o pessoal quiser, eu anoto aqui no chat ali. É interessante, ele marca a abertura e vai calculando já automático, 0,5% e 0,5%. Tá bom. Vamos lá. Aonde ele abriu? 5704. 5704, eu vou fazer o cálculo, 0,5% vai dar 5731, beleza? Aí eu vou fazer o quê, ó? Eu já deixo pronto esses caras aqui, ó. 5731. Opa. Casou exatamente em cima do meu CME. Se o dólar vem para baixo, o que eu faço sempre, né? Eu calculo aqui, ó. É que aqui eu já deixei para cima. Menos 0,5%. Abril eu já faço esse cálculo aqui, ó. 5,675. Por quê? Porque esses são dois alvos que o mercado tem a tendência de buscar. Então, o que eu já enxergo aqui? Ó? Eu tenho um CME high, mais o 0,5% na mesma região, no 31. Se esse mercado tiver uma tendência de alta, quais são meus alvos? São eles. Em cima do que mais eu tenho? Outros pontos de confluência. Tá? Então, o normal seria o quê? Um dia normal. O dólar abrir, bater, vir buscar aqui o CME e depois cumprir isso. Por isso que muitas vezes o pessoal diz assim: ah, teve manipulação de mercado. O dólar é para cima, mas o mercado foi lá embaixo, teve uma manipulação. Porque por muitos dias nós vimos o quê? Nós vimos o dólar fazer isso aqui, né? Abrir, vir aqui embaixo e depois subir, né? Aí o pessoal dizendo assim, ó, isso aqui é uma manipulação. Não, isso aqui não é uma manipulação. Ô, Diego, Oi, posso fazer uma pergunta? pode. Vamos lá. Eu não entendi a questão desse cálculo do CME, né? Por exemplo, quando esse CME high aí, no caso, eu teria que fazer a soma. Tem que somar ele para achar os 5%? No mesmo caso é o low, seria fazer Não, não, diminuir e fazer o cálculo? não, Tem que explicar? são coisas separadas. Peraí, deixa eu só terminar essa aqui, já pego essa aí, Adi. Tudo bem, obrigado. Aí o que acontece? O dólar, nesses dias que
em muitas situações ele abre, vem e depois segue o movimento, o que ele tem? Ele tem pontos para cumprir que já estão aqui perto. Então, para quem está acompanhando já desde as primeiras aulas lá, viu? Tinham pontos aqui embaixo. Então, ele abre, cumpre esses pontos que já estão aqui próximo, tipo, já vou me livrar dessa tarefa de casa, e depois ele segue o caminho dele, tendo outros pontos a serem buscados, tá? É assim, ó. Uma coisa, Ok. é o cálculo. Quando eu envio a mensagem para vocês lá, 8h55, por exemplo, o que eu faço? Eu venho aqui no meu gráfico e marco exatamente assim, tá? É que eu uso em outras, tá? Eu uso essa aqui, ó. É que aquela tá pronta. Eu tenho vários outros itens que são pontos importantes, tá? Então, eu marco eles todos na, no gráfico. Abriu o mercado, eu enxerguei ali como hoje, abriu 5704. O que eu faço? Calculo. 0,5% em cima da abertura. Esquece o CME. CME é uma coisa e a abertura é outra. São diferentes, tá? Tá, tudo bem, mas esse cálculo que você faz, você multiplica, subtrai, como é que é esse cálculo? Por gentileza. O cálculo que eu faço é o 5704 mais, vou colocar aqui embaixo, tá? Ó, abertura mais 0,5%. O 2MV frequência ele pega pelo fechamento, eu não uso 2MV frequência. Ele só vai funcionar no dia que abertura e fechamento estiverem no mesmo ponto. Ou você muda a configuração dele. Diego, desculpa perguntar, mas eu faço o seguinte, ó, faço tem a abertura, eu só pego a flechinha ali, né, no canto ali, né, puxo para cima até dar 0,5 e para baixo mais 0,5, aí eu Não, ponho, tá na mesma, né? dá na mesma. Dá na mesma. Que Então, eu gosto você faz assim, né? de Pega fazer o aqui, ó, cálculo. quando parou aqui, Isso, isso, então, pode ser também, pode eu ser. sei. É que como eu faço cálculo em cima de várias outras coisas, eu já faço tudo calculado. Então, Deixa na eu verdade, falar, você faz essa medição aí, Rodrigo? Ou, né, Diego? Oi? Você faz essa medição, você vê quantos pontos está dando e aí você soma, perfeito? Não. Eu pego a abertura 5704. A abertura hoje foi no 5704, tá? Tá ok. Aí eu pego calculadora, eu uso calculadora mesmo. Pego aqui, ó, 5704 mais 0,5% igual 5633, que ia dar, mas é aqui na região, né? Eu vou colocar aqui para o pessoal não. Aqui, ó. E esse aqui no 31. Beleza? Pegou? Preço da abertura do fechamento. Não, pessoal, esqueçam a abertura e fechamento de candle. É preço da abertura do mercado, aonde o dólar abriu. Pessoal, só prestem atenção aqui porque vocês estão falando no chat, senão eu vou ter que bloquear o chat, senão a gente não vai avançar em cima de uma coisa. Prestem atenção. Não é em cima da abertura e fechamento do candle, é em cima da abertura, aonde o mercado abriu. Ele vai mostrar para vocês aonde abriu. Eu uso aqui pelo Superdom aqui, ó. Abertura 5704. Se vocês quiserem, eu posso falar na sala. Onde abriu? Abriu no 5704. Amanhã eu vou dizer, abriu no 55005. Mas o cálculo é em cima da abertura. Entendeu? Então, pega a abertura. Se eu colocar a VWAP, ó, a VWAP ela parte do zero. Quer ver? Ó, ela parte do zero. Ó. Então é aqui, ó. Vai dar em cima dela aqui, ó. Bem no início. Vai ficar ruim de ver.
Então, em cima da abertura é calculado o 0,5%, tanto para cima quanto para baixo. Fechou? Valeu, 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 Diego. Obrigado. Mas se amanhã estiverem dúvida, me perguntem na abertura. Diego, qual a abertura? Aí eu vou pegando o hábito aí de passar todos os dias para vocês, tá? Que como eu já olho aqui, eu não tenho o hábito de dizer ali na sala, né? Mas não me custa absolutamente nada. Eu digo, só também outra dúvida aqui, aproveitando já, assim, ainda estou meio inseguro de fazer abertura, porque a maioria das vezes não dá certo para mim. Hoje deu, só que eu entrei com pouco, né? Então o que eu faço? Coloco 2 alvos, né? Eu vejo, espero o segundo candle aí, para ver para onde está aí. Uhum, Aí já, o segundo já fechou para cima, e aí eu vi que tava, acho que vai subir, né? uhum, Esperei fechar o segundo candle, já vi que estava direcionando para cima, né? Para baixo, desceu para cima e acho que agora vai. Eu coloquei um stop meio baixo e coloco no primeiro alvo, sei lá, tipo, eu fiquei com 5 contratos, porque acho que um ponto, 2 pontos ali no primeiro alvo, para eu já, se eu for estopado, eu já ganho alguma coisinha, entendeu? E aí aí eu coloquei o último alvo no CME High, no último ali. Ele buscou e deu acho que, sei lá, R$ 200 ali. tá. Mas eu Espera não aí, sei quanto. sem te interromper, só deixa eu explicar porque o pessoal ainda Uhum, tá pegando. Aí depois nós entramos assim numa parte mais para tirar dúvidas uhum. ou como fazer essa leitura. Tá? Pode ser? Pode ser? Então, Não, beleza. claro, claro. Pessoal, então assim, mercado abriu. Para quem quiser, sempre que você coloca, por exemplo, o mouse em cima, abre aquela janelinha que mostra a abertura máxima e mínima do candle, tá? Também dá para ser usado assim. Eu olho pelo Superdom e posso falar na sala, não tem o menor problema. Só me lembre, Diego, abriu onde? Da mesma forma que eu falo a Petax, me digam, me perguntem, caso eu esqueça. Então, qual é a tendência? É o dólar buscar esses 3 pontos? Sim, os 3 no mesmo dia? Não. A tendência maior é buscar 2. Hoje ele buscou só um. Ele tem preferência por buscar o CME primeiro, depende aonde vai abrir. Se ele tiver muitas vezes mais próximo, ele geralmente ele abre mais perto do CME, tá? E, Diego, Porque eu vi você falando assim. peraí, Eu vi, só um segundinho, só um segundinho. Porque o que que acontece? O CME é o dólar lá em Chicago pré-abertura. Então, é o ponto mais próximo que vai estar da nossa abertura. Qual é a tendência? É ele abrir e correr para ele, para depois começar o dia. Se ele engata uma alta, digamos que o CME estivesse aqui, ó, e ele engata uma alta, ele já vem, cumpre o CME, e o CME é assim, pessoal. Lembrem-se que na maioria das vezes, quando ele bate no CME, ele para. Ele não rompe assim, ó. É como se o CME estivesse aqui, ó. Ele vai, bate, dá uma respirada para depois seguir movimento se ele tiver intenção de seguir em alta, ou se for de baixa, ele cumpre o CME e vem para cá, ó. Fala, Edi. Diego, tipo assim, você fala assim, ó, deixa ele tomar uma direção, aí tu vai saber se ele vai, pra onde a gente vai. Quando você fala Isso. tomar uma direção, é quando ele chega na VWAP, quando Isso. ele vai tanto para, se ele fez um pullback na VWAP para venda, aí Isso. seria uma direção, perfeito, de venda, Tá. ou vice-versa. Isso. Ah, valeu, Diego, obrigado, meu Não, irmão. ó, agora eu Ah, vou complementar a tua pergunta. tudo bem. Olhem como é que eu faço. Acho que eu já vou ajudar o Rafael também. Aonde eu uso a VWAP? Você sabe que a Boa. VWAP é a melhor posição do mercado, tanto para partir como comprado quanto vendido, né? Ali é o preço médio de contratos entre comprados e vendidos. Então, tudo que está acima da VWAP está mais caro e tudo que está abaixo está mais barato. Então, se você quer começar a carregar uma posição, o player parte da VWAP. Ali é a melhor posição que ele tem. Se ele quer começar a vender, é a partir da VWAP, ok? Então,
Notem que isso acontece, por isso que eu digo ali no início, pessoal, calma, esperem a hora para tomar decisão. Vou dar um zoom aqui, tá? Diego, Ariel, Opa, beleza? Só passa a orientação pro pessoal aqui rapidão. É, no T70 você chegou a fazer algum e-book, algum material de apoio pra galera? não, no T70 não, tá só no TAT. Então a gente podia fazer, cara, pelo menos um e-book com um material básico, pelo menos o pessoal se situar o que é cada coisa, entendeu? Isso vai ajudar a galera. Sim, sim. Que aí quando eles, tipo assim, o pessoal, pelo menos eles vão ler e vão assimilar, porque é muita informação técnica, né? É. A galera que tá chegando agora vai começar aí na sexta-feira, segunda-feira, operar pesado, aí vai ser bom eles terem esse material. Sim, posso ver de repente algo como tem lá do TAT. Tem um material muito bom lá sobre isso. Fechou, pessoal. Já vai ajudar vocês aí, não vai? Vai, sempre ajuda. Sempre ajuda. Fechado. Então, pessoal, o que eu vejo? Vou aumentar aqui, tá, a largura aqui, a espessura da VWAP. O que eu vejo? O mercado, ele sempre faz isso aqui, ó. Ele abre, ele dança para cá, dança para lá em volta da VWAP, né? Porque a VWAP está no zero. Então, o que eu espero? Eu espero ele vai, ele volta, ele vai. E tem dias que ele fica 3, 4, 5 candles assim, ó. O que eu preciso olhar sempre? Se nós temos alguma notícia, 9,5. Porque pode ser que ele fique enrolando em volta da VWAP o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E aí você tentando, puxa, acho que agora ele vai sair para cima, agora ele vai sair para baixo, agora ele vai sair para cima. E aí você toma 3 stop ali, acabou o dia. E a 9,15 diz, puxa, nem operei, já tomei 3 stop. Então, qual é a melhor situação que eu faço? Sempre que ele sai da VWAP, ele vai e ele volta nela. Ele nunca parte assim direto. Ó. Isso aqui, ele foi, ele voltou, e ele foi e ele voltou aqui nela. Quando ele parte dela, que realmente ele deixa um gatilho, e muitas vezes ele deixa esse pavio aqui, ó. Muitas vezes é o sinal, ele deixa em cima dela aqui, ó. Deixa eu marcar aqui. Ele deixa assim, ó. Esse pavio fica aqui, ó, em cima dela. Esse pavio, e eu estou olhando que tem força compradora, mas os juros já estão batendo para cima. Aí eu tenho que fazer o quê? Por isso que eu digo que eu acho que eu não lembro se no One tem. Não sei se alguém consegue me auxiliar se no One tem, se a parte de juros não tem, né? É. Aí o que eu enxergo? Eu enxergo todos os contratos de juros positivos, estão batendo para cima. O pessoal está tomando juros. Começa a disparar. Aonde o dólar vai? O dólar vai subir. Aonde eu tenho o alvo? No CME. Ele está junto com 0,5%. Entende que tem duas regiões bem fortes? Isso eu deixo sempre nos 5 minutos. E para cuidar na VWAP, eu posso colocar no 2 minutos. Olha aqui, ó. Em muitos dias que ele está indeciso, vai, não vai, eu faço o quê? Eu passo ele por 2 minutos nesse momento. Ó. Porque fica mais fácil de eu enxergar a hora que ele vai partir mesmo. Ó. Veio, teve defesa, aqui é o quê? É um TSR em cima da VWAP. Ó. Olha aqui. Rejeição, força, força, força e fomos embora. Isso é rápido? Muitas vezes é rápido. Por isso que eu prefiro colocar no 2 minutos nesse tipo de situação, quando o mercado está mais rápido. Porque você consegue enxergar o candle mover. Aonde eu entro? Eu entro logo depois aqui, quando mostrou força. Como que eu vejo que mostrou força? Eu vejo pelo Times and Trades aquilo que eu fico dizendo para vocês. Comprou, não comprou, comprou, não comprou, comprou, não comprou. Quer ver? Por isso que usando o Pro fica mais fácil. Não vai aparecer aqui se eu colocar.
Deixa eu só mudar aqui a janela para uma janela livre, que aí eu consigo mudar para mostrar para vocês. Aqui, ó. Tá. Estão vendo aí, né? Diego, Oi. hoje quem segurou o faturamento da mesa proprietária hoje foi o pessoal do T70, tá? Oh, que maravilha, hein? Senão a mesa ia fechar negativa hoje. Que maravilha. Pessoal, o que eu vejo? Isso aqui é o quê? É um Superdom, é um Times and Trades que eu uso só aqui, ó, evolução do tempo. Eu tenho esses players aqui marcados, ó, BTG, XP, Tullett, CM Capital e UBS. Por quê? O UBS é uma das que mais faz esse tipo de operação. Então eu estou de olho aqui, o juros está batendo para cima, mas o mercado ainda não acelerou. Eu tenho os meus pontos importantes para cima. Entra UBS, ela está aqui embaixo às vezes, ó, com quase nada de compra, quase nada, daqui a pouco ela pula para cá. Ó. Segundo, terceiro, compra 1.000. Daqui a pouco ela faz 2.000, 2.500, 2.800 e aí tu vê o dólar disparar. E ela sai comprando, sai comprando. Hoje, quando teve esse movimento, ela chegou com mais de 7.500 aqui em cima. Quando chegou aqui, ela estava com 7.500 e eu não lembro agora de cabeça aqui quem estava ajudando, se era a CM Capital e o quê? E a XP, que ela é usada para prover liquidez, estava na ponta vendedora. Por quê? Porque eu uso assim, ó. Vou mostrar, vou colocar aqui para vocês exatamente como eu uso, tá? No meu layout. Eu uso numa outra tela, eu uso esses dois caras aqui, ó, um do lado do outro. Por quê? Porque aqui eu enxergo quem está comprando e quem está provendo a liquidez para ele. Ó. Então, o BTG, sempre que nós temos uma negociação, o que precisa? Uma compra e uma venda, né? Não existe eu querendo comprar alguma coisa e o Ed não quer vender, só temos nós dois no mercado, não sai negócio. Eu fico com o meu produto e o Ed com o dinheiro, não sai negociação, certo? Então, sempre que precisa de negociação, para o preço mover, tem que ter uma ponta comprando e uma ponta vendendo, uma ponta vendendo e uma ponta comprando. Então, o que eu enxergo? Aqui eu enxergo a agressão. E quem move mais o preço? UBS, melhor casamento que existe. UBS comprando, XP vendendo, ou UBS vendendo e XP provendo liquidez para ele, fazendo com que o mercado ande. Então, aparece uma situação dessa, eu vejo a UBS forte aqui na compra, às vezes com o BTG, por exemplo. XP aqui desse lado, provendo liquidez, ali que eu vou entrar junto. Ali que eu vou entrar junto. E aí, aonde eu vou colocar a minha entrada? Depois da minha VWAP. Vou me proteger aonde? Opa, peraí que eu fiz errado aqui. Vou me proteger aonde? Aonde eu vou colocar o meu stop? Atrás dela. Então, eu poderia colocar uma entrada aqui quando rompeu, ó. Vou colocar meu stop aqui, ó. Ó. Ia fazer um stop aqui, ó. 8 pontos. Posso, às vezes, aqui seria o ideal, tá? Posso, às vezes, antecipar a entrada. Posso antecipar aqui, ó. Quando eu vejo que entrou a agressão, tem dias que eu entro 2 pontos depois da VWAP, quando eu vi que ele já balançou. E entrou força de agressão, ali como eu mostrei para vocês, o que eu faço? Eu posso antecipar a minha entrada. Ah, Diego, mas tem dia que ele pode bater aqui e voltar? Pode, mas esse meu stop aqui está me ajudando, está num lugar bem, ó, bem bom. Então, deixa ele passar, por isso que o importante nesse primeiro momento é ter calma e entendermos o contexto da onde vai o mercado. Se o mercado está apontando para cima, e o que me ajuda a eu enxergar? São os pontos que ele precisa cumprir. Aí que entra a situação toda. Por isso que eu passo lá no grupo alguns pontos. O que mais precisa? Eu enxergar, que eu sempre falo na sala, vocês vão lembrar. O que precisa enxergar? VWAP do dia anterior.
O mercado ele não vem fechar o gap, ele vem buscar a VWAP do dia anterior. Ele abre aqui, ó, e olha onde ele vem. Amanhã, quer ver uma coisa? Amanhã é um dia maravilhoso. Vou dizer para vocês aqui. Ó. Olha aqui. Olha que eu sempre digo, meça uma pernada. Ele está a 0,5%, o fechamento da VWAP do dia. Se amanhã nós tivermos os pontos aqui, ele abrir aqui em cima, mostrando força vendedora, aonde é o alvo, pessoal? É aqui embaixo. É aqui embaixo. Diego, repete aí para nós. Ó, fechamento tá, o dólar vai sempre buscar a VWAP, sempre não, tá? Vamos dizer, 90% das vezes vai buscar a VWAP do dia anterior. Então, o que que nós temos? Se amanhã eu for atualizar todos esses meus pontos importantes aqui, ó, que ele sai devendo durante o dia, ó, taxa bancária, liquidações de contratos, as travas de opções, tudo isso aqui nós vamos ver mais para frente, tá, pessoal? Não adianta passar tudo de uma vez que ninguém vai ver nada. Se todos esses pontos estiverem, por exemplo, todos não, mas a maioria estiver aqui nessa região, já vou dizer para vocês que a taxa bancária está aqui, ó. Se eu não me engano, está aqui no 14, que eu já atualizei agora há pouco. Ó, tá por aqui, ó. Então, se nós tivermos uma abertura aqui e um dólar para baixo, amanhã, a princípio, o dólar é comprador, viu? Porque é pré-rolagem. A princípio é comprador amanhã. Vocês vão ver isso aqui, ó. FRP de amanhã vai estar assim, 1.000, 2.000, 8.000, 9.000. Então, é um dia de dólar para cima forte, ao menos no primeiro movimento, até 10h30 da manhã, 10 horas, é uma tendência forte. O que seria interessante, tá? Esquece que amanhã é pré-rolagem, que nós não sabemos se é dólar para cima ou para baixo. O que que vai acontecer? O dólar abriu aqui. O dólar abriu. Temos a VWAP aqui. Aí eu tenho assim, ó, uma taxa bancária aqui, pontos de liquidação de contrato aqui, CME está aqui, o CME High, o Low, desculpe, está aqui, o High está aqui. Isso aqui é só o raciocínio, tá? Qual é a tendência? Abriu, juros caindo. Estou enxergando juros caindo. Olhamos ali, por exemplo, o BS vendendo forte. Aonde ele vem, que está exatamente 0,5%. Lembre-se sempre, o mercado anda de 0,5% em 0,5%. Aonde ele vem buscar? É aqui, ó. É esperar ele sair de cima da VWAP, que ele realmente... Por quê? Porque ele pode vir aqui buscar primeiro para depois correr para cá. Então, espera se ele vai cumprir esse ponto. Mostrou, apoiou na VWAP, coloca nos 2 minutos, apoiou nela, entrou agressão de venda e os juros estão batendo. É que eu tenho uma precificação do dólar, então eu enxergo, por isso que eu falo, o dólar está precificado para baixo, está para baixo. Por quê? Porque eu estou enxergando aonde ele está. Digamos assim, está no 5762. Abre, daqui a pouco eu já estou enxergando que ele está aqui, ó. Então fica muito mais fácil acompanhar esse movimento. Eu vejo que a precificação está aqui embaixo. Eu enxergo que tem agressão forte vendedora. Para onde é? É aqui, ó. É esse movimento aqui. Ele faz de uma vez só, não tem como saber. Ele vai parar num ponto, vai parar no outro e vai continuar a força com agressão. O que você está faço falando aí, Diego, o que você está passando hoje aí agora para a galera, eu não sei se você percebeu, mas está confluindo com a região de hoje que eu passei na abertura. Sim, sim, não, e eu estou dizendo para eles que, inclusive, eles esperem ter um TSR em cima da VWAP para tomar decisão, como eu mostrei aqui, ó. Ó. O dólar saiu aqui no 2 minutos, ó. Foi, deixou um pavio, entrou agressão, ó, e foi embora. Apoiado na VWAP diária. Isso aqui é uma VWAP diária, pessoal. Então, amanhã, como é um dia de pré-rolagem, a chance do dólar nos primeiros momentos ser comprador é gigantesca. Gigantesca. Mas o que? O interessante é que ele tivesse fechado abaixo da VWAP.
para ele buscar aqui e seguir subindo. O que ele pode fazer amanhã é daqui sair subindo para depois, no final do dia, voltar nela. Pode. Ou ele pode simplesmente abandonar a VWAP diária amanhã. Porque desses... Isso vai ser a 10ª rolagem. Todas desse ano foram compradores. O dólar é comprador em pré-rolagem. Isso é importantíssimo. Como a maioria das sextas-feiras também o dólar é comprador, porque quando o dinheiro sai do país, ele sai comprado. Então o pessoal compra dólar para sair com dólar do país. Ninguém vai sair com real na mão, né? Sai com dólar. Então a tendência da maioria das cestas é o dólar ser comprador. Nas segundas-feiras, em muitas situações, podemos ter um dólar mais vendedor, ou na terça, que é o que? O dinheiro entrando no país. E depois, não só isso, né? Tem toda a movimentação que os players precisam fazer. Tipo, tem um institucional que precisa comprar dólar para um cliente dele. Tem um banco que precisa comprar dólar ou vender dólar para um cliente dele. Aí eles vão trabalhar em cima daquela situação. Mas a sexta-feira, ninguém gosta de ficar posicionado pro final de semana. Nós já falamos disso, né? Muitas vezes acontece o quê? Pessoal, eu não estou lendo o chat, tá? Eu estou no meio do raciocínio aqui. Muitas vezes, se acontece algum conflito, qualquer tipo de problema no final de semana, quem está muito posicionado na segunda já nem dorme o domingo, já nem passa o domingo. Por quê? Porque na segunda-feira, se ele está posicionado comprado e os mercados estão derretendo, pode ser um problema muito grande. Principalmente se ele tiver vendido, né? Porque todo mundo na segunda vai correr o quê? Para o dólar comprado para proteção. Então, cuidem bastante isso. Essa parte do raciocínio é a principal. Olhem aonde ele está abrindo. Diego, se abrir amanhã aqui, tá? O que que nós vamos fazer? Ó, vou calcular assim, ó. Eu sempre faço isso e digo para vocês. Não tem erro. O dólar só anda de 0,5%. Então amanhã, digamos que ele abra aqui, tá? Eu vou fazer isso, ó. 0,5% para cá é o alvo dele. 0,5% para cá é o alvo dele. Cara, se vier para baixo, eu já estou enxergando aonde ele vai. E já vou te dizer onde tem mais pontos importantes, ó. No 5761 e no 5755, tá? Então, amanhã, ponto de liquidação de contratos é aqui, ó. E outro aqui. No 55. Então, ó, esse aqui é ponto obrigatório amanhã. Esse aqui é um ponto secundário. Esse aqui... Não, esse aqui eu botei aleatório, esse aqui não existe. Então, assim, ó, já temos 2 pontos aqui, ó. Esse aqui é um ponto obrigatório. E esse aqui também. E então, nós já conseguimos entender o que é esse movimento aqui. A grande chance é de acontecer. Aí o que nós vamos precisar amanhã de manhã? CME. Quer ver? Eu vou dizer até para vocês aonde já está. Não, não vai ter porque vai estar fechado. Então, assim, construam o raciocínio em cima disso. É a parte mais importante. O CML vai nos dar um norte da onde nós temos. Amanhã de manhã o CME está aqui, ó. Aqui embaixo. Vai estar por aqui. Se abrir ali, tá? Se abrir aqui, Diego, vai ser uma maravilha vezes 2. É um dia de dólar comprador. Tá abrindo já na VWAP. Aonde ele vai? Para cá? Já tem um ponto de liquidação de contrato aqui, outro aqui. Então, é esse raciocínio da primeira operação, aquela da abertura. É enxergar aonde nós estamos e aonde o dólar precisa ir. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat agora, peraí. Diego, Opa, Ed. e porventura, entre esses 3 pontos aí, se a VWAP tivesse entre eles, ele ia da mesma forma? Ia. Tá, beleza, obrigado. Se a VWAP tivesse aqui, por exemplo, É no meio, entre os pontos aí, entendeu? esses 2 pontos de Daí liquidação de contrato, isso. sim, ele já ia sair Ele rompe a VWAP e vai embora. e vai embora. Ah, beleza. Ele viria buscar ela, né? Porque cuidem uma coisa sempre que ele busca a VWAP do dia anterior, ele tem uma tendência a dar uma parada.
ó. Reparem isso, ó, ele tem uma tendência, ó, veio na VWAP e dá uma parada. Então, o que é importante nós enxergarmos? Dá para fazer duas operações na VWAP do dia anterior, que é a chegada nela e a saída dela. Dá para fazer duas operações ali. Diego, deixa eu te perguntar uma coisa. Você poderia, tipo, fazer isso na prática, explicar, se, por exemplo, colocar no replay, no dia na abertura do mercado, e aí mostrar o momento certo que você entra, e aí onde você agita o stop, onde você agita os alvos. Posso, Tem mas como? eu não tenho quase nada do que eu uso funcionando, entendeu? Vai ser meio na Ah, sorte. Porque entendi. o Times in Trade não funciona nem a tabela de juros. É um problema fazer o Ah, replay tá. de mercado. Esse que Uhum. eu já pensei, senão era Você precisa, o melhor precisa dos acompanhar, né, mundos. esses dados, é verdade. Claro, era o melhor dos mundos. Eu colocava todo Uhum. mundo aqui para rodar e faríamos isso várias vezes. Meu Profit é um ano, né? O ano não tem esses dados, né? Pois Então a é, gente fica à mercê de você aí para passar esses sim, dados aí pra gente. sim. Diego, Opa, manda, Leandro. uma sugestão, se você olhar no Times in Trade, se você pegar só o rastreio do preço aliado com a XP ali, não consegue sentir isso? Não, porque eu não consigo enxergar. ah, Ali eu uso o dólar, o mini. E aqui se eu coloco, Tá? aí aqui eu opero no cheio. Se eu coloco o cheio ali, não fica da mesma forma, não. Como é que eu vou te dizer? Ah, Agressão, porque a liquidez maior vem no mini, né? Então eu não consigo enxergar realmente, porque nesses momentos de abertura chega a acontecer um spread grande entre o mini e o cheio. O mini chega a abrir 3, 4 pontos assim para depois o cheio chegar nele. Ou às vezes ele vai e o cheio segura e ele volta, porque ali naquela abertura o cheio puxa. E eu não consigo, já tentei de várias formas aqui fazer isso. Entendi. Tranquilo. Talvez eu acho que sabe o que pode ser que resolva o Ultra, porque parece que o Ultra roda tudo ao mesmo tempo. Consegue buscar todos os dados. Vou tentar dar uma Se olhada, porque aí seria interessante. o Pro, Hã? se O colocar Profit o ativo do All Pro, ele junta os dois, né? Não junta? junta, mas O Ultra, não. Mas não. Não, tô dizendo o Ultra. O Profit o Ultra. Ultra, eu uso o Ultra, consigo fazer replay dos juros, 2 juros, o Tudo dólar junto? cheio, dólar. Ó, então é esse aí, ó. Temos que providenciar essa aí. Porque aí roda demais. Diego, Oi. boa noite. Eu tenho uma dúvida, assim, bem na prática, para mim entender o raciocínio. Eu estou meio que ensaiando alguns dias, só para entender a dinâmica lógica da entrada, na abertura. Tá. Eu vou citar uns números aqui, só para você imaginar, para ver se é isso mesmo o raciocínio que eu estou entendendo. Por exemplo, Tá. número 10, 20 e 30. Aí está ali no 10 a mínima e também está a CME. E na máxima está o 30. Se a abertura na primeira vela ali já começar no 10, ali perto do 10, bem no cantinho do 10, ali a probabilidade é grande de ir lá no 30, buscar o 30, seria mais ou menos isso o raciocínio, e vice-versa? Ou não? Porque eu entendi mais ou menos assim. Será que seria isso? Se eu colocar o CME. Vou montar aqui, tá? Ô, meu filho. Precisa ficar atento nos juros também, né, Diego? É. O que eu tava. O que eu tô entendendo? Se ele abre e vai no 10 que tem o CME. Se depois ele vai no CME no high, eu tenho que ficar atento aos juros. Se ele continuar batendo para cima, se eles tomarem juros, né, que é comprar, se eles tomarem juros e continuarem nessa alta, sim, o próximo alvo pode ser lá. Só que aí eu acompanho, aqui como eu estava mostrando para vocês, no Times in Trade, se
se eles continuam nessa agressão de compra. E isso é uma das coisas importantes. Se eu tivesse, e eu vejo assim, ó, sempre como confluência, tá? Eu calculei o 0,5% e tá todo mundo junto aqui no 0,5%. Ó, tem o CME high e o 0,5% junto. Eu vi que eles estão tomando juros, né? Comprando os juros, toda a curva de juros aumentando. O ponto é aqui em cima, 0,5%. Da mesma forma que se fosse para baixo, ficaria até mais bonito, ó. Já faria o CME, o low e veria no 0,5%. E qual é a tendência, pessoal? É isso que também vocês podem... Eu estou dando aqui algumas ideias até de operação, tá? O que vocês podem lembrar sempre e devem? Depois que ele cumpre uma região dessa de 0,5%, a não ser que tenha alguma notícia, algum dado assim muito forte, ele vai continuar subindo. Porque senão qual é a tendência? Ele vir realizar lucro. Por quê? Porque quem está comprando e puxando esse movimento, é isso que eu falo, vão lembrando do que eu vou dizendo nas aulas, na sala, e aí na próxima aula vocês já vão estar mais tipo, puxa, agora está caindo a ficha. O cara que comprou aqui embaixo, tá? Comprou 1000 contratos aqui, vem carregando 1000, 2000, 3000, 4, 5, 6, 7. Ele já está carregado de contratos. Ele está muito exposto ao risco. Então, o que ele vai fazer? Qual é o melhor lugar para ele vender? Que eu falei agora há pouco. Na VWAP, certo? Na VWAP. Exatamente. Então, qual é a tendência? E outra coisa que eu digo sempre para vocês. Meçam a pernada antes de qualquer coisa. Ó. Entre 27 e 33 pontos é região de reversão. Não comprem quando tiver com 25 pontos do início do movimento. Ah, mas andou mais 5. Mas a chance de ele andar mais 2 ou 3 pontinhos e voltar tudo é muito grande. Não entrem numa operação sem medir a pernada nunca. Eu nunca faço. Mede o movimento. Olha aqui, ó. Vê aqui embaixo, tá? Vamos ver lá. Até o topo lá. Ó. 33,23. Ó. Aí o que acontece? O dólar, pá, rompeu, tá forte. Chegou aqui assim, ó. Na região do 29, diz, nossa, vai seguir subindo, eu vou comprar. Aí você compra, ele anda um pouquinho e volta tudo. Aí você diz, poxa, pô, mas toda vez que eu compro, o que eu vendo, né? Quando eu digo compro, é compra ou venda, né? Que eu compro, que eu vendo, o dólar volta, porque vocês não mediram. E, Diego, rapidinho. Oi. Seria tipo uma zona de preço, é isso que você quer dizer? Não, é uma zona de reversão. Não, eu digo assim, veja bem. Ah, tá. Entendi já. Entre o início do movimento aqui, ó, tá? 27 pontos, ó lá, vai medindo, ó, 25, 26, 27. Que eu digo para vocês na sala, pessoal, tá em zona de reversão. O que é? Não compre. Porque tu tá numa zona que, ó, ele só tem mais isso aqui para andar, ó. Ah, e se romper e seguir numa alta, beleza, eu deixo passar a zona, aqui, ó, lá pelo 37, 38, 39, se continuar e ele voltar e fizer um teste, ou se ele continuar subindo reto, aí que eu vou pensar em operar. Diego, oi. Hoje tinha uma dúvida, por exemplo, ele tinha para cumprir tudo para baixo. Tinha. E aí onde você está agora? Exatamente aí de onde você partiu agora. Tá. Ele estava ali. Como ele subiu tantos pontos, uns 40 pontos? Daqui? Aqui? E mais embaixo, lá embaixo. Aqui? Não, lá para frente. Aqui. Aí. Tá. Isso, ele estava aí. Tá. Ele tinha que cumprir tudo para baixo e ele subiu lá no 1% praticamente. Isso. Por que aconteceu? Porque eu tive uma leitura, ele subiu, ele foi até um ponto que ele fugiu da VWAP demais. Sim. E não voltou a pegar ela, ele já estava aí uns 27, 30 pontos da VWAP, ele continuou subindo. Hoje eu ganhei bastante de manhã e tal, devolvi um pouquinho de tarde, depois fui lá de novo e insisti numa venda, ele estava subindo. Hoje me confundiu bastante, sabe? Não, hoje ele estava num dia bem difícil, Christian. Porque olha só, quando ele não busca o CME, já começa um dia atravessado. E pessoal,
É importante vocês sempre fazerem o cálculo do 0,5%, 1%, porque aqui, ó, 1% dele estava aqui, ó. Era no 61, se eu não me engano. Ó. Então, o que que ele fez, ó? Ele partiu lá do fundo, rompeu de novo 0,5% e veio buscar quem? A região do 1%. Ele já cumpriu tudo que tinha para fazer, está acelerando, rompeu a VWAP. É onde ele está indo? Ele está indo no 1%. Ah, mas eu não vou pegar todo esse movimento. Não, você tem que pegar sempre a partir da VWAP. Ó. Por quê? Quando ele vai romper a VWAP, ele precisa de um candle de força e 95% das vezes ele precisa de um candle forte em cima dela. Ó, tem que mostrar Mas força. você disse que ali, perto da CME que ele chegou, ele cumpriu, então. Não, aqui ele não chegou a cumprir. Não chegou a cumprir. Estava no 95, ele veio ele veio no 95, ele veio até o 97, acho que foi. Deixa eu ver aqui, peraí. Até o 98. Exato, por isso que eu continuei apostando que ele cairia, né? Ele viria até a CME, pelo menos, para subir depois. Sim, sim. Daí que eu ganhei de manhã e perdi de tarde depois. Mas então não necessariamente, Diego, ele vai cumprir exatamente lá no 95. Às vezes ele pode chegar só perto e de mandar para outro lado, né? É raro, mas acontece. De ele chegar próximo da... Por isso que o início do movimento tem que ser a partir da VWAP. Porque se eu estou imaginando aqui, tá? Eu sei porque eu já caí nessa armadilha há tempos atrás, algumas vezes até, e testando para ver se... O que acontecia? Chegou aqui no 0,4. Ah, tá próximo, ele vai no CME. E ele andava um pouco, não chegava lá. Claro, não me estopava, mas a operação que eu achava que poderia dar 10, 12 pontos, não dava. Dava 5. Não que fosse ruim, mas não ia lá. Então, quando ele chega nela também, eu prefiro pegar assim, ó. Quando ele sai e vai buscar ela como o primeiro alvo, não quando é retorno, sabe? Eu prefiro quando nessa primeira meia hora, assim, que ele parta e vá buscar ela. Não Diego, quando ele vai retornar. E, por exemplo, esse cara aqui, ó, para amanhã, eu vou fazer o quê? Eu vou deixar ali marcado como esse ponto aqui, ó. Que eu deixo aqui embaixo, ó. Está devendo, ó. Eu já boto esse cara aqui amanhã e digo que ele está devendo. Uma pergunta aqui. Se você analisar os dias anteriores, beleza, segue mesmo esse padrão. Agora, você pega do dia 23 agora desse mês, dá uma olhadinha lá pra você ver. Foi um meio indefinido. Vai, não vai, vai, não vai. Sim. Tem dias que fica indefinido. Era isso que eu estava falando no início aqui. Uhum. Principalmente se é dias que tem alguma divulgação de dados, alguma notícia importante. O que o mercado faz? Ele trava em volta da Aí, ó. VWAP, ó. Olha aqui, ó. E olha aqui, ó. Isso aqui era algum dado, ó. 10 da manhã ele bateu para baixo. Uhum. Isso aqui era alguma divulgação de algum dado às 10 horas. Olha aqui, ó. Ele só em Deixa volta eu te da falar, VWAP. esse seria um dia que eu não se deve entrar Não, por numa isso operação de que abertura. quando tem algum dado importante, é mais fácil você ficar de fora ou ter muita certeza e entrar com a mão leve numa operação dessas. Por quê? Uhum. Porque ele pode apoiar e andar um pouco e voltar. Apoiar, andar um pouco e voltar. E aí aquilo que eu falei no início da nossa aula. Você vai tomar um stop aqui, um stop ali, um stop aqui. Quando chegou aqui, ó, acionou o teu drawdown do dia, a mesa te bloqueou e nem chegou no horário de operar. Então, por isso que eu passo sempre a agenda de manhã. Por quê? Porque se tem algum fato importante, 9h30, 10 horas, 10h15, o mercado pode ou fazer uma operação rápida para um ajuste de posição, ou simplesmente o quê? Ficar esperando em volta dela. Anda um pouquinho. Aí eu não opero, não pego a abertura. Esse daí, por exemplo, eu fui estopado, por exemplo, porque eu vi, teve o primeiro candle, o segundo, Sim. Aí o terceiro já foi mais para baixo, o quarto aquela porradinha para baixo. Vou entrar vendido. Não, mas Rafael, isso é super normal, cara. Aí depois, o que o cara tem que pegar como uma dica? Olhar sempre se tem algum dado. Por exemplo, amanhã tem agenda pesada. Então, como é um dia de pré-rolagem, é um dia mais complicado. Tem agenda, eu passei hoje de manhã, tem agenda forte amanhã,
quinta, sexta, depois tem a eleição americana na terça-feira e super quarta na quarta-feira, óbvio. E aí o que acontece? Amanhã é um dia para ser comprador, vai depender muito do quê? Da onde ele vai abrir amanhã. Então ele pode Diego, abrir e na primeira meia hora, 40 minutos antes dos dados serem divulgados, ele correja para cumprir algumas coisas. Se ele não sair de volta da VWAP, ficou em volta, ele vai esperar a notícia. Para depois da notícia, ele fazer a pré-rolagem. Aí ele subir. É o que pode acontecer muito hoje. Diego, voltando lá um pouco de reversão que você estava falando lá. Ali mesmo, às vezes na sala você fala. Qual seria a quantidade de ponto para a gente ter esse cuidado para fazer a reversão? Entre 27 e 33, anotem aí. Depois entre 45 e 53. Se tiver espichado o movimento, já subiu. Aí qual é a próxima região? Entre 45 e 53. Depois vai ser entre 75 e 83. Diego, Anotou? Vamos anotando devagar, peraí, repete novamente. Tá. Na primeira puxada, tá? Que seria 0,5%. Ele abriu, andou 0,5%. Aonde ele vai reverter? Entre 27 e 33 pontos. Se você ele vem no movimento de alta, não compra entre o 27 e o 33. Não compra. Que é um movimento que ele está dentro da região de reversão, que ele pode fazer o quê? Bater e voltar para cá. Como fez. Okay. Rompeu, tá? Vamos dizer assim, ó, que ele tenha rompido. Deixa eu pegar aqui. Rompeu e segue em alta. Qual é a próxima região aqui? É a região de 1%. Mas quantos pontos daria isso? Não é exatamente no 1%, não. A região é aqui, ó. Entre 45 e 53 pontos. É uma região que você não deve comprar também. Diego, tá, mas é um dia de alta forte, ele segue avançando. Aí eu vou, ó. Próximo ponto, entre 75 e 83. É isso aí, a Deise colocou ali para facilitar. Valeu, obrigado, Alice. Então, por isso que eu insisto com vocês na sala. Pessoal, meçam a pernada. Vou entrar numa operação. Antes de entrar, tem que fazer parte do teu checklist. Antes de entrar na operação, eu vou fazer o quê? Eu vou medir a pernada. Já está aqui, ó. Cumpri o CME. Tem o 0,5%, que é uma região já de exaustão. É mais fácil eu entrar vendido do que comprado. Mas, Diego, hoje não deu, né, cara? Porque hoje bateu da pernada lá embaixo, da mínima. Daqui? Até lá em cima. E eu errei, eu já tinha feito o dia, só que eu procurei venda aí. Porque tinha dado uma pernada muito alta. E eu fiquei procurando uma venda ali. Aqui? Eu fiquei. E no momento que vocês estavam ganhando da P4, eu estava procurando uma venda. No momento que vocês ganharam 30 pontos da P4, eu estava procurando venda. Entendi. É que você entrou bem na janela dela. Isso. Então, não funcionou essa pernada de 20 e poucos pontos. Então, não pode ser regra, né? Eu sei, eu estou só dando um exemplo para que não pode ser regra, né? Sim, mas é que ali, claro, é que o pessoal ainda não sabe dos outros operacionais, mas é que você entrou numa operação numa janela que não dava daí para... Sabendo que estava errado, mas tipo hoje não vai dar, né? Deu. É tipo você entrar vendido aqui, ó, sabendo que tem essa janela aqui, ó, da 17,50 aqui, ó. Eu entrei vendido aqui, cara. A chance de você tomar um stop aqui é grande porque tem a janela aqui, né? Tava tudo mapeado. Eu entrei contra elas. Eu estava contra elas no momento que elas aconteceram. Já estava contra, né? Um pouquinho antes. E é doido, cara. Essa é doido. Não, e Christian, isso aí, por isso que nós temos que sempre cuidar das janelas que o mercado trabalha. Mas o pessoal, lá no TAT, o pessoal já tá vendo essas partes todas, mas aqui o pessoal ainda está mais no início. Mas isso é matéria para nós darmos uma olhada amanhã. Pessoal, então, vou dar uma olhada aqui.
Não, pessoal, o que for referente ao TAT é amanhã, tá? Amanhã, pessoal. Olhem outra coisa que é importante, tá? Outra coisa que é importante. O casado, que é os juros, a diferença entre o dólar à vista e o dólar futuro, ele começa. Vou mostrar aqui para vocês, olha só. Isso aqui é os juros durante o mês. Ó, mês todinho de outubro. Olha como funciona os juros de diferença entre dólar à vista e dólar futuro, tá? Que é o dólar spot e o dólar futuro. Ó, ele começa aqui, ó, e vem caindo, ó. Vem caindo, 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 caindo. Ele chega a um patamar de estar praticamente o dólar à vista e o dólar futuro estarem iguais. Diferença mínima, 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 mínima. Aqui, ó, de 0,50. Amanhã, esse cara aqui, que é o FRP, ele vai abrir com 1000%. Por quê? Porque vai descolar o dólar à vista do futuro amanhã. Pode descolar 15 pontos de volta. Então, imagina que ao longo do mês ele vem fazendo toda essa curva, toda essa curva, toda essa curva e vem perdendo diferença, 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 diferença. Quando chega aqui, eles estão praticamente juntos. E amanhã, eu não sei quantos 1000% vai dar amanhã a diferença, tá? Por isso que, assim, se eles voltam para um 4, para um 9, para um 10, dá 6.000, 5.000% o FRP aqui, ó. Olhem amanhã o FRP na abertura. Então isso é importante para vocês acompanharem. Diego, Oi, manda, Rodrigo. hoje eu levei um stop, queria entender o que eu fiz, como é que eu poderia analisar melhor. Assim que abri o mercado, todos os pontos estavam para baixo, e eu deixo os juros abertos ali, estava tudo em vermelho, os juros. Uhum. Aí o preço começou a descer um pouco, né? Aí voltou lá para o 0 a 0. Aí, como todos os pontos estavam para baixo e os juros estavam para baixo, eu achei que ia dar venda, né? Sim. E aí ele subiu, eu levei um stop. Como que eu poderia analisar melhor? Que foi justamente aquela, não sei qual foi aí, que UBS que comprou puxou. 7.000 contratos e subiu. Como é que eu poderia ter visto isso? Eu acho que eu poderia ter esperado. É isso que eu tinha falado um pouco antes. Espera para ver quem vai tomar frente no movimento inicial. Porque às vezes Aguardar, né? porque às vezes o que acontece? Os juros na abertura, ele também dá uma oscilada. O que eu espero? Se eles vão agredir forte, se tá vendendo muito ou se está comprando. Por quê? Porque às vezes os juros na abertura move e não é necessário que o mercado vai simplesmente só cair se foi um movimento leve, entendeu? O que eu procuro às vezes, o movimento abriu e o juros está 3, 4, 5, 0,10, 0,25 e o pessoal comprando forte. Então tá tudo tendo uma confluência de alta. Os juros, ele tem, deixa eu tentar abrir aqui o meu, tem duas colunas, se eu não me engano. Tem várias. Uma que tem porcentagem, 10, 11%, tem Isso. e a última lá dá zero alguma coisa. Qual que eu devo considerar? Eu olho assim, ó, eu olho por ano, tá? Ali, ó, 24, 25, tá vendo assim também a tua aí ou não? 24, Tô 25, vendo. tá. Aí bem do lado direito tá escrito um percentual, né? Isso. Aquele percentual é o de todo aquele ano. De 26, agora tá 0,45 positivo. Aí dentro do 26 tem cada contrato ali, ó. O F26, o J26, o N26. O que eu olho sempre? Eu olho do macro para o micro. Eu vou olhando se está todo mundo verde. Aí eu fico o tempo todo correndo eles para cima e para baixo. Se algum contrato começa a mudar, e aí eu fico gravando, ó, o 25 está com 14, o 26 está com 45, aí eu vou lá para trás e começo a olhar os mais longos.
para ver o que se eles estão batendo mais na curva longa ou se estão batendo mais na curva curta, tá? Mas o principal que eu noto é o quê? Se ele está negativo, quanto negativo ele está? E se ele está positivo, quanto positivo ele está? Porque às vezes ele está negativo, mas ele é bem pouca coisa negativa, a ponto ainda de não precificar. Move Você pouco. fala naquela coluna da variação ou daquela coluna que tem assim, último? O da variação. Ah, Porque o sim. que acontece? Às vezes ele abre e está com pouca movimentação, sabe? Não causa precificação ainda. Tá? Fica de uma forma mais fácil. O que eu preciso? Que tenha uma agressão maior ali também, para que isso gere preço. Então, começou ali, bateu 0,30, 0,25, 0,40, o dólar começou a empurrar. Tem dia Quais são os que, mais consideráveis desses juros, assim, o que olha, mais impacta no preço? faca 29, Hum, DIF 29, janeiro de 29, é o contrato mais líquido e o mais atuado. Sempre que você quiser ter uma base maior, bate o olho nele, que ele é o que mais dá parâmetro. faca 29, tô Isso. vendo aqui. Todos são importantes, né? A parte Aí curta. o preço, assim, não necessariamente obedece os juros logo no primeiro, logo nos primeiros minutos, né? Tava tudo vermelho, mas qual foi? Foi o OBS, foi? Meteu 7 mil contratos. Foi. O BS e BTG, se não me engano, cada um puxou. E aí não obedeceu, né? Meteu a cara, foi embora e os juros ainda continuou vermelho. Exato. Foi ali que eu Por quê? Porque às levei o vezes stop. ele não chega a ser uma agressão forte, é isso que eu estou dizendo. Você olha ali, ele está 0,10, 0,12. Abriu, ele praticamente abriu naquele preço, entendeu? Aí, a Teria que ser partir mais da... de 1%, 2% Não para. precisa ser mais de 1, 2, mas você tem que notar que ele aumentou, que ele caiu forte. Porque assim, digamos que ele abriu no leilão, pode olhar por aqui, por exemplo. Ó. Olha o que eu tenho aqui, ó. Faca 29. Eu já olho ele no leilão. Coloco aqui e aqui fica aquela barrinha azul normal que aparece para todo mundo. Leilão, se ele já está positivo ou negativo, eu já começo a me preparar. Pô, esse cara já vai abrir com 0,14 positivo. Então 0,14 seria o zero, né? Como se ele partisse dali. Então se ele ficar 0,14 negativo, tá? Tá aqui embaixo, 0,14 negativo. Vou pegar aqui. Digamos que ele ficasse 0,14 negativo na abertura. Aí eu estou olhando, ele segue negativo, mas agora ele está 0,08 negativo, porque está mais próximo de zero, né? E aqui está todo mundo positivo. Então, ele abriu mais negativo, mas se eu só bato o olho para ver se ele está vermelho, ele está vermelho, mas ele pode estar no 0,8 ou aqui ó, no 0,01, quase no 0 a 0. Então, ele abriu aqui e correu para cá, ó. Mas se eu só olho a cor, ele continua vermelho. Entender. É como uma temperatura, né? Menos 10, tá negativa, tá. E menos 1, não, menos 1 tá quase no ponto de equilíbrio ali. Tá tudo negativo, mas essa aqui tá muito menos negativo. Então, se ele abriu aqui e moveu para cá, o preço faz o quê? O preço move para cima. Agora, quando abre, por exemplo, no negativo, e o preço faz isso aqui, ó, sai do menos 8, tá? Digamos que aqui fosse menos 8, esse cara aqui de baixo. Menos 8, aí vem vindo, fica 0 a 0 e começa 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, pá, e o preço já tá lá em cima, e o dólar faz o quê? Uma pancada assim, às vezes. Aí ele dá aquela disparada e entra um player ou dois comprando junto, vai embora. Aquele Times in Trades, a evolução do tempo, o teu é diferente do meu, o teu é mais resumido, mais compactozinho assim, o meu é uma janela grande, danada. Tem como mostrar o teu filtro? É que eu uso 6 Times in Trades, eu não sei de qual que você... A evolução, mesmo que o seu, só que... Ah, tem sim, peraí. Peraí que eu troco aqui. Que veio ali os institucionais, né? Só que o meu é compridão, o teu é tão resumidozinho, mais simples de enxergar. Mais simples, é.
Eu vou só colocar aqui, ó. O pessoal está perguntando cálculo de abertura, ó. Abertura do dólar mais 0,5% ou menos, né, pessoal? Igual. Eu acho que o meu erro, até assim, minha cautela a mais, eu acho que eu devo esperar mais na abertura, né? Eu tenho notado assim que a maioria do pessoal que tem tomado o stop ali tá naquela ansiedade de perder o movimento. O No dólar meu caso. foi já e me deixou para trás. Porque todas as vezes que eu penso demais, ele já foi. Mas assim, põe no 2 minutos, espera ele apoiar. Eu vou mostrar aqui o Times in Trades, tá? Rapidinho aqui. Diego, isso é exatamente, mas é a ansiedade, mas também é o posicionamento dos alvos do stop, cara. É isso que não tô acertando. Eu fico meio inseguro de, sei lá, colocar um stop mais baixo, colocar um alvo mais alto, não sei. Eu não sei onde colocar. Por isso que eu mostrei ali, coloca um pouco antes da... esse aqui é o Times in Trades que eu uso. Esse aqui que você estava falando? Isso. Ó, tira uma foto. Nossa, aí você só tem corretora, volume, quantidade e média. E aqui eu deixo Aí esse volume e quantidade vai evoluindo aí, vai aumentando. Isso, Eles comprando, vai aumentando. aqui que eu vejo. É isso que eu estava mostrando Tá, antes. isso Ó. aqui é uma foto, isso aqui. Pô. Aqui que eu vejo. Esse cara aqui, a pouco a UBS está aqui, ó, ela começa a diminuir, menos contratos vendidos, passa para cá e começa a acelerar o preço. Eu digo, ó, Corretora, volume, média. só que, pessoal, não fiquem assim assustados, eu sei que é muita coisa, por isso que eu quero ir passando devagar e operem no início Diego, com mais cautela, assim, no início, para entendendo o movimento e pegando isso como funciona. Puxa, a hora que eu estou batendo o olho aqui que a UBS saiu do negativo, que ela começou a acelerar, ou que o BTG começou a acelerar, a CM Capital está em verde, por quê? Porque ele é um cara que fica neutro aqui. Quando ele entra na ponta compradora, ele move preço, ele entra sempre forte. Então... Tá marcado a flagzinha do lado ali, por quê? Não, é só... Não tem nada... Sim. Não tem nada demais, não. Vocês vão ficar fera, galera. Só ir devagarzinho, né, Diego? Exato, mas é que às vezes o pessoal fica na ansiedade, né? Tem que ir com calma. Operacional de tesouraria tem que ir com calma, porque é muita coisa. Ô, Diego, assim que você finalizar a gravação, você parar de gravar, aí você passa pro pessoal aí a bonificação que eu tô dando aí para quem entrar pro Tati e fazer o aumento de margem lá com o pessoal de suporte, tá? Do Forex. Você pode passar pro pessoal aí. Tá bom. Você lembra como é que é? Como é que funciona? Não. Vou te mandar no WhatsApp aí, você passa pro pessoal. Tá bom. Não, pessoal, na mentoria no Tati tem isso, mas tem muito mais coisa. Muito. Diego, tinha como fazer uma configuração dessa, tipo, numa tela, e você chama dos layout, essas configuraçãozinhas aí, né? Jogar para um monitor só esse tipo de configuração, e junto com os gráficos em outro monitor, tem como fazer isso? Não. Tem, mas é assim exatamente que eu uso. Beleza. Essa aqui é uma tela minha. Aí o gráfico tá. Aqui assim, o gráfico eu uso pouquíssimo, tá? O que eu uso mais para operar é aqui. É o Superdom. O que eu vejo é aqui. Uso numa outra tela outros indicadores, mas eu gosto muito de ver a curva de juros e uma planilha de cálculos e precificações que eu tenho. É o que eu Você uso faz mais. a compra aí no Superdom, Diego? Eu faço tudo por aqui. Eu só opero por aqui. No futuro vocês vão entender, o pessoal do TAT já sabe por que eu opero por aqui, porque tem coisas que você só enxerga por aqui. Por mais que eu te diga, não, no gráfico não aparece, não tem como enxergar.
Não tem como, ele não enxerga. Eu tenho tudo isso também numa segunda tela, Tá? mas Ô, ainda Diego, estou perdendo, ainda tô no costume do gráfico ainda. Sim, sim. Ô, Diego, André, tudo bem? Opa, fala, André. Diego, eu tenho uma dúvida, eu cheguei meio atrasado. Caso tu já tenha falado aí, daí tu só me fala que eu olho na gravação depois. Tá, Referente à curva de juros. tá. Eu sei que tem os mais próximos, né? 2025, 26, 27, 28. Tu tem preferência em cuidar mais um, se é os faca, Isso, os faca. os faca normalmente. Faca Os 29. faca, o faca 29 principalmente, mas todos os facas de anos ímpares, mas o faca 29 ele pega o meio da curva ali, né? Então nos dá assim Tá. Que, digamos, virando o ano, vai virar pro 30 daí que a gente iria cuidar mais. mas aí vamos ver o que o mercado vai decidir de liquidez, porque o mercado gosta dos ímpares, né? Certo. E ano que vem vai cair num 30, vamos ver se o faca 30 vai ser o com maior liquidez ou não. Eu não consigo te dizer ainda. Tá. Entendi. Então, para esse resto de ano, a gente poderia observar mais o 29, claro. Olha a curva num todo, mas observa mais o faca 29, no caso. Isso, olha a curva num todo, porque às vezes eles podem estar batendo mais num lado do que no outro. Eu enxergo a precificação num valor. A planilha que eu tenho, meu cálculo que eu faço, ele dá um valor, por exemplo. O dólar está no 5,705 e eles batem na curva e ela me mostra 5,730. Eu já sei onde ele está indo. Tu usa só os faca para fazer essa precificação ou Não, eu usa uso toda a curva, e eu tenho uma curva com toda, uma curva com os facas e uma curva que eu tenho com risco país junto tá. e um pouco de ouro. E aí o que acontece? Essa última é muito melhor do que as outras. Entendi. Porque faz um compilado assim maior. Porque ela Muita água para cortar por baixo da ponta ainda, né, Diego? Entendi. Não, tem. Não vai ser longe a nossa jornada, né? Se Deus quiser, vai ser. Não, mas o importante é assim, ó, nós gravarmos bem o que tem de cada uma dessas nossas aulas, nossos encontros, e focar nisso e começar a aprender, a entender. Porque não adianta amanhã o pessoal sair operando, o Diego falou tal coisa, eu vou sair com 50 contratos, Não. Que na verdade agora a informação demais atrapalha também, né? Aprender o feijãozinho com arroz aí e tentar fazer bem feito. Exato, nós teríamos aqui tempo para ficar até domingo aqui, mas só que não adianta. Eu prefiro assim, ó, que o cara me ensine uma coisa, eu entenda, ponha em prática, tire a dúvida que eu fiquei um pouco nisso, um pouco naquilo, depois eu vou avançando. Porque se o cara me der tudo de uma vez só, eu não sei nem o que eu olho. Eu vou ter tantos dados e tantas coisas que eu vou ficar numa dúvida. E agora? Eu compro ou vendo? De tanta coisa que eu absorvi, eu já não sei mais. Mas isso é, Diego, pra gente que, principalmente a gente que está começando, né? Claro. A minha pergunta está até aí, Diego. Eu estou começando, eu estou aqui, vou fazer meu primeiro dia, vai ser sexta-feira, né? 1º de novembro. A minha pergunta é a seguinte: existe alguma tabela assim, de quantidade de contratos que você entra na operação, dependendo do risco ou não? Ou, como a gente é T70, se entra com 30, entra com 40, tem essa medição ou não? Desculpe, falhou aqui, eu não ouvi o final. Desculpa. Se tem a medição... De quantos contratos você entra nas operações, existe isso? Dependendo do seu stop, a gente tem essa tabela, por exemplo, se o stop é de tanto, entra com 40, entra com 30, porque a gente tem até 70 contratos, né? Sim. Quantos contratos eu entro? O que eu faço, tá? Eu raramente, só em uma operação que eu entro com mais do que 20. Por quê? É o mesmo cálculo que a gente passa sempre na sala. A perda diária do T70, por exemplo, é 2.500, tá? O que
eu divido esse 2.500 em 3 entradas. Aí cada uma eu posso perder R$800. Tá? Se o meu stop, por exemplo, for de 8 pontos, eu entro com 10 contratos, que se eu tomar um stop é 8 pontos. Porque se eu entrar com 30, com 50 contratos numa operação de 8 pontos, 8 vezes 5 é 40. Se o mercado balançar um pouquinho, aciona a minha perda. Então eu prefiro assim, começar operando 10, 12, depois em algumas operações vocês vão ver que dá para entrar com 50, eu vou passar, tem stop curto, é uma operação rápida, que dá ali 4, 8 pontos mais ou menos, em janelas específicas, é um stop curto e aí assim, encher a mão, 50 contratos, por exemplo, no T70, tá? Quem tá no T300 põe em, sei lá, os 50 que tem disponível, ou quem tá no 300 Plus lá que tem o 150, pode entrar com 100. É pegar 4 pontos e ir embora rapidinho. Hoje ela pagou muito, né? Hoje pagou muito, muito. Diego, eu não peguei isso aí, esse negócio dos 4 pontos. Teria como você me falar, repetir rapidinho, por favor? Não, isso é amanhã, Ed. Tá, beleza, tá ok. Tá, tranquilo, valeu. Isso é amanhã, isso é amanhã. Entendi. Anota aí para amanhã, Beleza. Então, Alan, o raciocínio que eu sempre faço é exatamente esse, tá? Tá, entendi, Diego. 10 contratos no máximo, né? 10, 12, porque assim, ao menos que você diga assim, não, Diego, eu vou pegar uma operação só da abertura, vou fazer ela mais carregada, beleza, aí eu pode entrar com 25, não, eu vou jogar tudo ali na abertura, que eu tô me dando bem, já entendi, é um dia que, beleza, não tem problema. Mas, por exemplo, se tomar um stop a 8 pontos, puxa, já pode acabar meu dia ali. Eu prefiro ter mais oportunidades do que carregar mais. Mas vocês vão ver que mais para frente teremos operações que vai precisar e ela funciona muito melhor com a mão pesada do que com 5 contratos. Por isso que o Ariel diz pro pessoal, o pessoal tem operacionais que é pesado, tem que estar pesado. Quanto mais pesado, mais rápido ele dá dinheiro e mais fácil ele dá dinheiro. Entendi. Show de bola. 5 pontinhos com 20 contratos, você praticamente bate a meta, né? Não, e tem operacionais que vão dar 10, 12, 15 pontos em uma vez ou duas por dia. E vai precisar estar pesado. Vai precisar estar com 20, com 25 contratos. Vai precisar. Hein, Diego? Acima. Essa operação de CME aí, que é a primeira que ensinou para todos nós, tu tem feito ela o médio para trás ali nos primeiros pontos ou deixa ela correr quando... Não, eu sempre uso. Sempre faz médio para trás, para ficar ali com o stop protegido, no caso. Isso. Pessoal, o médio para trás, que o André está falando, é a configuração da plataforma, tá? Calma, eu vou mostrar uma coisa para vocês que faz diferença na vida. Ó. Não sei se todos aqui conhecem o preço médio de abertura e fechamento. Talvez alguns não conheçam. Mostra aí. Ontem eu saí por drawdown, né? Porque, você usa ele em todas as operações, Diego? Eu uso sempre eu uso ele. Mas aí, Diego, nesse caso, você para fazer esse médio para trás aí, se você deixa ele atingir, você coloca um alvo bem lá em cima, um pedacinho, na hora que ele atinge aquele alvo, ele já cai o médio para trás, lá para baixo um pouco. É assim que funciona? Isso. Então ele tem que atingir pelo menos um pedacinho do alvo seu, por exemplo, tá uma compra, você vai entrar comprado, subiu 3, 4 pontos, já atingiu lá o alvo seu que você colocou, ele já cai mais um pouco para baixo o médio para trás, né? Isso aí. Aí você vai ficando protegido, certo? Isso, porque assim, a maioria dos players do mercado, o pessoal que opera carregado, que operam em 1.000, 1.500, 2.000 contratos, eles não carregam uma operação, ninguém tem estômago, né, para carregar 1.500 contratos, 15, 20 pontos. Então, usando o médio para trás, o que ele faz? Esse preço médio da plataforma, tá? É só uma configuração, tá, pessoal? Eu vou mostrar para vocês. Então, o que eles fazem?
O mercado, eu entrei com 2.000 contratos. O mercado andou 3 pontos, eu descarrego 1.500, 1.400 contratos. Meu preço médio vai lá para não sei aonde, de tão longe, deve cair para R$ 3 aqui. Eu me protejo no 0 a 0 e deixo os outros 500, 600 contratos rodar. É o que muitas vezes eu faço aqui. Eu entro com 20, faço uma parcial às vezes de 4 pontos, 3 pontos, com 8, com 10. Meu médio vai lá para trás, eu me protejo dentro do gain e deixo correr. Porque eu estou protegido dentro do gain. Vou mostrar aqui o pessoal vai ficar curioso. Aqui em negociação. Opa, CME aí tá fazendo 60-40, Diego? Tá, como é que... Espera aí que eu vou só trocar aqui a tela, senão o pessoal não vai entender. Aqui, ó. Estão vendo a tela aí do gráfico agora? Sim, tá aparecendo. Daí ele protege sozinho esse médio para trás? Não, ele faz assim, ó, negociação, configurações e coloca aqui, ó, abertura e fechamento. Certo. O que ele faz? Deixa eu só pegar vamos ver se hoje foi terça, não, já está disponível o replay. Né? Assim já é 9h30. Ó, vou colocar o replay de hoje e vocês vão acompanhando aqui, tá? Só para entender o que esse médio faz. Tá, esse aqui é o replay de hoje, tá? Viu, Diego, antes de acionar aí, deixa eu fazer mais uma pergunta. Tu sugere que a gente opere o dólar cheio, como tu faz aí, para não ter desencontro de informação, ou dá para a gente continuar operando o mini? Dá, mas lembre-se sempre daí de região, né? Se eu falar, por exemplo, o 31, pode ser que seja no 32,5 de vocês. Porque hoje a diferença de abertura deu bastante, né? Entre um e outro, né? Depende do dia, depende de como tá o spread, dá mesmo, cara. Dá mesmo. Tem dias que chega a dar 2, 3 pontos. Isso acontece. Ó, o que é o normal, tá? Você fazer uma compra, você faz uma compra aqui, comprei, tá? Comprei. Então, a partir daqui eu tô ganhando, certo? Preço subindo, eu tô ganhando. Preço caindo, eu tô tomando stop. Então, e às vezes o que acontece? O preço vai aqui e volta, vai aqui e volta, vai aqui e volta, e vem aqui e você fica naquele nervoso, né? Isso. Tá. Beleza. Então agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. Muitos aqui já conhecem. Vou entrar numa operação aqui, tá? Vamos ver. Deixa só ele atualizar aqui que ele vai buscar a operação é lá para frente. Não é o intuito de fazer dinheiro na operação aqui ou não, é só mostrar como funciona, tá? Uhum. É que ele está atualizando aqui. Tá. Aí tá ele, tá? Eu vou colocar uma compra de 20 contratos. Vocês estão vendo aqui, né? Vai. Meu preço, então, tá no 37, fechado? Fechado. Tá. Ó. Vou entrar no 37,5 e vou fazer uma parcial no 41, tá? Esqueçam os valores, é só para olhar como funciona. Tá, vou dar uma acelerada aqui, senão nós vamos ficar aqui também, né? Tá cheio de ordem de bloqueio aqui. Ó,
Pegou. Ó. Ah, porra. Vocês viram o que aconteceu com a ordem? Quando pegou? Olha onde passou o meu preço médio. Pro 34. Eu saí, então, do 37,5 pro 34. Eu ganhei 2,5 pontos, quase 3, para respirar. Tá? Aí o que eu vou... O que eu faço aqui? Que doideira. Deixa eu só diminuir a velocidade. O que eu faço? Ó? Olha aqui, ó. Eu venho aqui e posso me proteger dentro do 37,5, que é a minha entrada, mas eu tô no ganho. Ele moveu meu preço, aí eu posso deixar a operação correr, porque se ela voltar, isso aqui ficou fácil porque a operação tá indo direto, tá? Mas eu tô dizendo numa operação que fica assim, ó. Sambando aqui, sambando, e você tá com a corda no pescoço. Aí eu posso vir, ó, empurrar para cá, meu stop, deixar ele correndo ou não. Aí eu que decido. Não, foi muito rápido, eu não entendi bem o que aconteceu. Ele subiu o stop sozinho, foi? Não. Aqui, ó. É que o bom de mostrar isso seria no Superdom. Isso funciona eu já com a estratégia pronta, uma ordem oco pronta também? Funciona. Ou tem que ser assim no gráfico? Não, funciona de qualquer jeito. Ó. Vou fazer de novo. Vou colocar bem no preço já, tá? 100 contratos aqui, ó, tá? Tô entrando no 32 com 100 contratos. E no 34 eu vou fazer uma parcial com 60 contratos, tá? Certo. Tá. Tô vendo. Vou acelerar um pouquinho só para pegar aqui. Na hora que pegar a ordem... Na hora que pegar a ordem eu vou dar um stop, tá? Ok. Quanto mais carregado, mais para trás vai cair, ó. Vou botar 70 contratos, tá? Estou entrando com 100 e vou fazer uma parcial curta aqui, com 3 pontos, de 70 contratos, tá? A minha entrada, então, vai ficar no 32. E vou colocar um stop aqui, tá? Vamos dizer que eu estivesse operando assim, ó. Com um stop aqui. Tá? Stop aí de 6 pontos, vamos colocar aqui, ó. No 26, tá? Olha o que vai acontecer agora. Eu vou diminuir a velocidade. Olha onde está a minha entrada. O meu stop. Minha entrada está aqui no 32, olha lá, ó. Aqui, ó, 32, ó. Ó. Tá? Pegou já, não foi? Tá, já entrei na operação. Pegou no 32 e a minha entrada está aqui e meu stop está aqui. Olha quando pegar a minha primeira parcial, no com 70% da mão aqui, ó. Vou diminuir a velocidade, tá? Ó. Fica olhando aonde vai cair meu preço médio. Fica de olho aqui, ó. Onde vai cair meu médio? Olha onde foi. Atrás do stop. Caraca. Então eu tô protegido, tranquilo. Eu venho aqui, ó. Ponho 30. Ó, tu entende que... Ó, agora eu determino onde quer ficar o meu ganho. Eu não tomo stop. Eu não tenho como tomar stop. Porque ele chega a empurrar a minha entrada para trás do stop. Então eu não tenho como tomar stop. Por isso que eu digo que eu não tomo stop, é muito difícil. Então você aconselha fazer essa configuração aí, ou muito bom. Só. Por isso que em algumas operações que o Ariel fala, o pessoal diz, mas não é bem assim. Quanto... Desculpa. Mais pesado... Eu não vivo mais sem isso, viu, Diego? Hã? Não vivo mais sem isso. Não, eu não costumo fazer muito parcial. Eu entro, não determino o alvo, por exemplo, coloca lá na sala. Vai sair com 6 pontos e o último alvo com 16 pontos.
eu só protejo nos 6 pontos, eu nunca te faço a parcial. Entendeu? Entendi. Aí eu carrego pesado todo tempo. Aí se eu ver que tá voltando, eu vou, faço nem você faz. Eu entrei com 20 contratos, aí eu saio com 15 e deixo os 5 soldadinhos até chegar no segundo alvo. Ele faz a mesma operação? Eu não sei se você tiver aquela configuração ali, faz, senão não. Vou fazer um teste. Precisa estar com essa configuração aqui, ó. Não, sim, essa daí que eu tô falando pra você, um médio para trás, né? É. Que eu só levo carregado, não faço essa parcial aí, não. Eu faço que nem o João. Pronto, eu faço que nem o João. Ah, você não leva... O problema, né, que eu vejo de levar carregado, se tu entra, por exemplo, numa do dólar e numa do índice, pra mesa te tirar é bem rapidinho. É só dar uma voltada às operações. Ah, sim. Mas eu protejo, entendeu? Pegou lá no local, eu vou lá e boto no ponto de saída, no 0 a 0. O risco de levar o loss se acaba na hora que pega a primeira. Exatamente. Não, o primeiro alvo, né? E quanto mais carregado eu fizer esse movimento, por exemplo, eu entro com 50 contratos, tá? Mas ele tem que andar, né? Se ele der uma balançada para trás, não entre com 50, a não ser o pessoal do T300 que tem uma margem muito maior, né? Eu entro com 50, ele deu uma balançada e foi a favor, e eu descarreguei, por exemplo, 30 contratos, e vou deixar 20 correr aí 20 pontos, é uma maravilha. O Leandro, por exemplo, que opera pesadíssimo, lá tem acho que 150 de dólar para operar. É difícil ele pegar uma operação com 150 e deixar correr 30, 40 pontos. Acontece. Fizeram na mesa aquele dia 77 mil assim. Mas é muito difícil. Muito. O mais normal é o quê? É você andar 3, 4 pontos, descarregar um pedaço, colocar o teu médio para trás, te proteger. E aí, cara, quer deixar correr 20, 30 pontos, alvo, uma deixa, hora, né? enquanto ele estiver andando até o fim do dia, aí você está protegido. Ô, Diego, Oi. deixa eu aproveitar aqui e falar dessa parada aí, para o pessoal aí não ter surpresa, tá? Para fazer uma entrada dessa, num momento onde que realmente o preço vai ser elevado, né? Sim. Analisar bem isso. Porque se o cara entra com 50 contrato e já vem 4 pontos para trás, 4 para 5 pontos já bloqueou ele. Tem que pegar o primeiro alvo, né? Se Então, não pegar... é um movimento para frente, é um movimento que você entrou para que ele está calculando que vai andar, né? Não vai entrar com 50 contratos e já leva uma ré, já bloqueia já acabou o teu dia. Não, mas foi isso que eu falei agora, Boris. Sim. Foi isso que eu falei. Não dá para... Isso aí quem vai fazer é o pessoal... Tem que ser um negócio muito certo, né? Ou o pessoal do T300 que tem uma margem de drawdown muito maior. Porque se pega o T70, que tem 2.500, o preço voltou 5 pontos, acabou a tua operação do dia. Por isso que não dá para... Porque às vezes acontece, tu entra ali, vai um pouquinho para cá, um pouquinho para lá e anda. Ou, por exemplo, ele foi 2, 3 pontos para cima e depois voltou 2, 3 pontos, já deu 5, acionou 2.500 de drawdown, parou a operação. Então, por isso que não dá para ficar tão carregado. Pessoal, eu vou encerrar, eu vou interromper a gravação. Eu tenho mais algumas coisinhas só para falar com vocês, porque também já são quase 10 horas. Eu sei que vai ter dúvida, muita gente vai criar... Vai ficar com algumas dúvidas para tirar, vai ter dúvida amanhã durante o pregão, no outro dia, mas é um processo assim que também não adianta ficarmos estendendo hoje, que tem uma hora que vira muita informação e amanhã só aumenta o tamanho da nuvem, né?